O rugido do oceano parecia engolir tudo naquela noite. Uma tempestade colossal, mais feroz do que qualquer previsão meteorológica havia sugerido, açoitou a embarcação Orion enquanto ela lutava para permanecer à tona. Relâmpagos rasgavam o céu, revelando brevemente o caos no convés. Contêineres sendo arremessados como brinquedos e marinheiros gritando ordens que se perdiam no barulho ensurdecedor das ondas. Entre os contêineres que caíam ao mar, um em particular se destacou, um bloco metálico com alertas em vermelho vivo, marcados com símbolos que nenhum tripulante reconhecia. Protocolo máximo de segurança, murmurou o capitão Harris enquanto fazia o registro do incidente. Seu tom era carregado de algo mais que preocupação, era medo. Mas quando a tempestade cessou e os relatórios foram enviados, nenhuma menção ao container foi feita oficialmente. Os superiores apenas emitiram uma ordem simples: esqueçam o que viram. Semanas depois, boatos começaram a circular entre os marinheiros sobre algo estranho próximo ao local do naufrágio. Ondas eletromagnéticas interferindo em equipamentos. Um brilho incomum no fundo do oceano visto por pescadores locais. E o mais preocupante, histórias de outras embarcações desaparecendo ao investigar o setor. "Isso é real?" perguntou Finn, enquanto lia pela terceira vez os anexos enviados pela empresa contratante. Os dois haviam recebido o contato por intermédio de um ex-colega de trabalho, alguém que jurava de pés juntos que os contratantes estavam oferecendo muito mais do que dinheiro. Estavam prometendo respostas. A mensagem que acompanhava o convite deixava claro que havia riscos, mas também insinuava que era uma oportunidade única e imperdível. E assim começaram os preparativos para a missão. Finn ajustou o visor de seu capacete enquanto examinava os mapas digitalizados enviados pelos contratantes. As linhas que marcavam o fundo do oceano eram precisas, mas incompletas, como um quebra-cabeça com peças estrategicamente removidas. Por que alguém gastaria tanto dinheiro em equipamentos e nos contrataria com mapas assim? Questionou ele, franzindo a testa. Simples, respondeu Bill, seu tom um misto de sarcasmo e entusiasmo. Eles estão escondendo alguma coisa. E se estão escondendo, é porque vale a pena descobrir. Finn e Bill, apesar de parceiros de longa data, não poderiam ser mais diferentes. Finn era o pragmático, detalhista, com uma obsessão por segurança e uma hesitação quase paralisante diante de situações incertas. Bill, por outro lado, era um aventureiro nato, impulsivo e movido pela ideia de que qualquer mistério merecia ser desvendado, mesmo às custas de sua própria segurança. A missão parecia simples no papel: recuperar contêineres caídos de um cargueiro após uma tempestade. Mas desde o início, detalhes haviam levantado suspeitas. Os mapas vinham com buracos estranhos, áreas claramente censuradas. As instruções para evitar perguntas sobre o conteúdo dos contêineres não passavam despercebidas. E o maior sinal de alerta: os contratantes insistiam que eles evitassem qualquer contato com outras embarcações na área. O relacionamento entre os dois era uma tensão constante entre razão e intuição. "Se estamos lidando com algo legal, por que o sigilo?" insistia Finn. "Porque o segredo é onde mora a emoção, meu amigo", retrucava Bill com aquele sorriso confiante que irritava e tranquilizava Finn ao mesmo tempo. Enquanto analisavam a área designada no mapa, uma nova camada de mistério surgiu. Variações magnéticas que não deveriam existir naquele trecho. O sonar captava ecos que não combinavam com os dados conhecidos do terreno submerso. "Seja lá o que caiu aqui, não é só mais um container de metal", murmurou Finn. "Talvez estejamos no meio de algo grande", disse Bill, ajustando o tanque de oxigênio. Ele hesitou por um momento, lançando um olhar para Finn. "E talvez devêssemos pensar em quem mais está de olho nisso." As águas estavam calmas, mas o silêncio era inquietante. Finn e Bill mergulharam ao amanhecer, guiados por coordenadas que, na superfície, pareciam promissoras. O sonar captava ecos distantes, mas não havia sinais claros de contêineres. Enquanto Finn ajustava o equipamento de monitoramento, algo brilhou ao lado deles. "Você viu isso?" perguntou Bill, girando lentamente para enxergar melhor. Uma forma cinzenta e ágil surgiu na borda de sua visão, desaparecendo em seguida. "Provavelmente só um peixe grande", respondeu Finn, tentando manter o foco. Mas então a forma voltou, desta vez mais perto. Era um golfinho. Ele nadava com uma graça quase hipnótica, seus movimentos cuidadosos e curiosos, como se estivesse avaliando os dois intrusos em seu território. No início, Bill achou a presença encantadora. Ele sempre teve uma conexão com o mar e seus habitantes. "Olha só, Finn, parece que arranjamos um guia turístico, ou um problema", murmurou Finn,
desconfiado. Ele sempre acreditou que a natureza, por mais bela, não era algo para se confiar cegamente, mas o comportamento do golfinho logo se tornou intrigante. Ele nadava em círculos próximos à dupla. Depois se afastava alguns metros, apenas para voltar e repetir o padrão. Não era um movimento aleatório. Ele queria algo. Finn, isso é estranho. Olha como ele insiste em nos levar para aquele ponto ali, disse Bill, apontando para a direção que o animal indicava. Finn olhou para o sonar, que mostrava um vazio naquela área específica. Nada no mapa, nada no sonar. Não vejo motivo para perdermos tempo. Bill, entretanto, já estava nadando na direção indicada pelo golfinho. Às vezes, os melhores achados estão fora do mapa. O relacionamento entre os dois mergulhadores começou a mostrar fissuras. Finn, sempre cauteloso, se sentia frustrado com a impulsividade de Bill, mas ele sabia que era essa mesma impulsividade que os havia levado a descobertas incríveis no passado. Quando finalmente chegaram à área que o golfinho insistia em mostrar, Finn ficou paralisado. O animal nadava em círculos novamente, mas agora sobre uma depressão no terreno submerso. Algo lá embaixo parecia refletir a luz fraca do sol que penetrava o oceano. Seja lá o que for, é exatamente o que ele queria nos mostrar, disse Bill, com um tom que misturava curiosidade e apreensão. Finn ativou o scanner de profundidade, seus olhos presos na tela enquanto os sinais de metal ficavam mais claros. A área que o golfinho apontara revelava uma ravina submersa e profunda, escondida entre formações rochosas. Era o tipo de lugar que passaria despercebido sem o guia inesperado. Tem alguma coisa grande lá embaixo, anunciou Finn. Seu tom carregava mais ceticismo do que empolgação. Mas a pergunta é, por que um golfinho se importaria com isso? Bill, já ajustando os propulsores para descer, deu de ombros. Talvez seja curioso, ou talvez saiba algo que a gente não sabe. Enquanto desciam lentamente, o golfinho os acompanhava, seus movimentos se tornando mais ansiosos. Ele nadava em círculos apertados, voltava para os mergulhadores e depois disparava em direção ao fundo da ravina. Era quase como se estivesse dizendo, apressam-se. Quando chegaram ao fundo, a verdade começou a emergir. Lá estava o container. Era maior do que qualquer um dos outros relatados na missão e tinha marcas inconfundíveis de cortes recentes em seu casco. O metal parecia raspado, como se alguém houvesse tentado abri-lo à força. Alguém já esteve aqui, sussurrou Finn, sentindo uma onda de desconfiança. E parece que não terminaram o trabalho. Bill se aproximou com cautela, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e apreensão. Esses cortes não parecem feitos por ferramentas de resgate comuns. Isso foi feito com equipamento especializado. Antes que pudessem investigar mais, o comportamento do golfinho mudou drasticamente. Ele começou a nadar em círculos ainda mais rápidos, emitindo sons agudos que cortavam o silêncio subaquático. Finn verificou rapidamente o scanner e percebeu algo alarmante. Movimentos próximos. Algo ou alguém se aproximava da ravina. Estamos sendo observados, disse ele com a voz firme. Bill levantou a cabeça e viu luzes no fundo da água, vindas de outro grupo de mergulhadores. Acho que não somos os únicos interessados no container, respondeu ele, ajustando seu equipamento de emergência. As luzes se aproximavam e Finn conteve a respiração, observando através da escuridão aquática. 3 mergulhadores desconhecidos, equipados com trajes que indicavam recursos avançados, estavam a apenas alguns metros de distância. Bill, mais impulsivo, já estava avaliando como poderiam agir. Precisamos entrar nesse container agora. Não podemos esperar para ver o que eles querem. Enquanto Finn hesitava, o golfinho fez um movimento inesperado. Ele nadou rapidamente na direção dos intrusos, girando ao redor deles e emitindo uma série de cliques agudos. Os movimentos do animal pareceram confundir os mergulhadores, que começaram a se dispersar ligeiramente. Ele está nos dando uma chance, disse Bill, com uma determinação renovada. Vamos aproveitar. Eles se aproximaram do container, suas ferramentas cortando o que restava do casco já danificado. Quando a tampa foi parcialmente aberta, o interior revelou algo que nenhum dos dois poderia ter antecipado. Uma esfera metálica perfeitamente lisa, emitindo um brilho prateado. O objeto parecia vivo, pulsando suavemente enquanto um zumbido constante reverberava na água. Isso não é uma carga comum, murmurou Finn, sentindo um frio na espinha. O que estamos lidando aqui? Antes que pudessem discutir, um movimento
momento, a distância chamou a atenção. Um dos intrusos disparou um arpão, que passou perigosamente perto de Bill. O golfinho, como se previsse o ataque, mudou de direção e passou diante do atirador, desviando sua atenção. "Temos que sair agora!" gritou Finn, ajustando rapidamente o equipamento de rastreamento para marcar a localização do container. Com o coração acelerado, os dois começaram a emergir, mantendo-se fora de vista enquanto o golfinho continuava a liderar os intrusos para longe. Quando Finn e Bill emergiram na superfície, seus pulmões ofegantes e mentes girando em confusão, o golfinho apareceu logo depois, nadando em círculos ao redor do barco como um guardião inquieto. "Você viu como ele nos ajudou?" perguntou Bill, seu tom grave. Uma raridade. Finn assentiu, mas seus olhos estavam fixos no dispositivo de rastreamento em suas mãos. "Precisamos agir rápido. Isso é maior do que pensávamos, e não temos os meios para lidar com isso sozinhos." Assim que subiram a bordo, Finn acionou o rádio de emergência. Suas palavras eram medidas, mas carregadas de urgência. "Temos um container comprometido em uma ravina submersa. A situação é crítica. Precisamos de reforço imediato." A espera pela chegada das autoridades se arrastou como um teste de nervos. Finn e Bill verificavam seus equipamentos enquanto tentavam decifrar as implicações do que haviam encontrado. A esfera metálica ainda parecia pulsar em suas mentes, como se o zumbido que emitia ecoasse de alguma forma dentro deles. "É como se aquilo fosse vivo", murmurou Bill. Quando as embarcações das autoridades surgiram no horizonte, parecia que o perigo finalmente estava sob controle. Homens uniformizados, carregando equipamentos de ponta, desceram dos barcos e assumiram o comando. Helicópteros pairavam acima, iluminando a operação. "Vocês marcaram a localização com precisão?" perguntou um oficial, sua postura rígida e voz calculada. Finn entregou o dispositivo de rastreamento. "Sim, e temos imagens. O container foi violado antes de chegarmos. Há algo dentro, uma esfera metálica que emite um zumbido constante." O oficial trocou um olhar com seus subordinados antes de acenar para o início da operação. Uma equipe de mergulhadores desapareceu rapidamente nas profundezas, enquanto os barcos das autoridades ajustavam suas posições para içar o container. Bill e Finn observavam em silêncio, até que, finalmente, os primeiros sinais de movimento apareceram. Um mergulhador emergiu carregando a esfera que brilhava intensamente sob a luz artificial. Sua superfície metálica parecia estranhamente viva, como se reagisse ao ambiente. Pouco depois, o container inteiro foi trazido à superfície, preso a cabos reforçados e içado por um guindaste. Seu exterior estava danificado, mas o conteúdo parecia intacto. A esfera foi cuidadosamente embalada em uma caixa protegida, e o container foi lacrado novamente antes de ser carregado em uma das embarcações maiores. "Recuperado e pronto para transporte", informou o líder da operação, sua voz firme, mas com um traço de alívio. Ele se voltou para Finn e Bill. "Vocês fizeram um trabalho excelente aqui, mas é importante entender que isso agora está fora de suas mãos. O que foi encontrado é confidencial e será levado diretamente para uma instalação no continente." Bill deu um passo à frente, seu tom desafiador refletindo a tensão que sentia. "E nós? O que devemos fazer com o que vimos? Acham mesmo que podemos simplesmente fingir que nada disso aconteceu?" O oficial hesitou por um momento, avaliando os dois mergulhadores. "Vocês não entenderam", disse ele, com a voz agora mais baixa e carregada de autoridade. "Vocês não têm escolha. Estão vindo conosco." Horas depois, quando a embarcação finalmente atracou em uma instalação cercada por muros altos e guardas armados, a gravidade da situação ficou clara. Finn e Bill foram conduzidos a uma sala de observação onde telas exibiam a análise inicial do conteúdo do container. A esfera metálica, completamente isolada em uma câmara selada, estava no centro das atenções. Cientistas trabalhavam freneticamente ao redor dela, enquanto seu brilho pulsante parecia se intensificar. O zumbido, antes constante, agora variava em frequências complexas, que os equipamentos traduziam em padrões intrigantes. Além da esfera, outros itens recuperados chamavam a atenção. As imagens detalhadas mostravam artefatos antigos, esculpidos com precisão impressionante. Os símbolos neles gravados pareciam misturar linguagens humanas e padrões geométricos desconhecidos. Eram mais do que peças decorativas. Os cientistas sugeriam que poderiam ser ferramentas funcionais ou até mesmo portadores de instruções. As análises indicavam que a esfera
outra era uma fusão inédita de inteligência artificial e biotecnologia. Sua existência desafiava não apenas o conhecimento atual, mas também a lógica da ciência convencional. Era impossível determinar sua origem e nenhuma hipótese estava completamente descartada. O comportamento do golfinho também entrou em discussão. Gravações mostravam o animal nadando em padrões precisos ao redor do container e desviando intrusos com movimentos calculados. A análise das frequências emitidas pela esfera revelou algo ainda mais surpreendente. Eram semelhantes às utilizadas em estudos de comunicação interespécies. A possibilidade de que o golfinho tivesse interpretado essas frequências como uma mensagem parecia ganhar força, e o consenso entre os especialistas era que o animal agira com uma intenção em comum. Embora as descobertas trouxessem respostas parciais, elas geravam ainda mais perguntas, como peças de um quebra-cabeça que recusavam se encaixar. A natureza da esfera, os artefatos e o comportamento inexplicável do golfinho pareciam conectados em um mistério que ia além do entendimento humano. Não era apenas sobre ciência ou história, mas sobre algo fundamentalmente mais profundo: a relação entre vida, comunicação e propósito. Do lado de fora da instalação, o mar estava calmo, mas carregava um peso simbólico. Era ali, nas profundezas insondáveis, que a descoberta começara, e talvez fosse ali que ela também terminaria. O golfinho, o guardião improvável, era um lembrete silencioso de que o mundo natural muitas vezes entende mais do que os seres humanos podem compreender. De volta à costa, Finn olhou para o horizonte, onde o sol desaparecia lentamente no mar. E enquanto o último raio de luz tocava a água, ele se perguntou: se há algo lá embaixo que nos protege, será que merecemos sua confiança? Agora imagine uma chimpanzé idosa, enfraquecida, deitada em silêncio, como se já estivesse se despedindo do mundo. À sua volta, tratadores e cientistas observam com o coração apertado. De repente, um homem entra no recinto e, com uma voz trêmula, chama por ela. As perguntas começam a surgir. Será que ela o reconhece? Será que o vínculo entre eles ainda existe? Será tarde demais para um último adeus? Quer descobrir o desfecho dessa história emocionante e viver cada momento dessa conexão única? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!